Pode ser aqui? Pode, né? Bom dia. Eu quero cumprimentar as duas frentes que organizaram esse ato, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo. Quero cumprimentar os parlamentares que compõem essa frente pela soberania e dizer que terá o comando de uma mulher, a senadora Zenaide, o que é muito bom, né? Mulheres no comando, com a secretaria do deputado Patrus Ananias. Quero cumprimentar a nossa presidenta Dilma Rousseff, a quem o PCdoB, partido que eu aqui represento, nunca teve nenhuma dúvida de defender e estar na linha de frente contra o golpe que a vitimou, como também não temos nenhuma dúvida de levantar com muita força a bandeira pela liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva, que não é e não deve ser uma bandeira apenas do Partido dos Trabalhadores, é uma bandeira da democracia brasileira e da luta pela liberdade no Brasil. Cumprimento também todas as lideranças à mesa, como também cumprimento todas as presidências e lideranças partidárias que estão à mesa, como também todas as entidades aqui representadas, governadores, deputados, meus colegas, minha bancada do PCdoB aqui presente, todos os parlamentares, mulheres e homens que honram a luta e o combate aqui no Congresso Nacional. Cumprimento também todas as mulheres e homens que aqui afluem para esse ato tão importante que diz ao mundo e ao Brasil que a bandeira brasileira é nossa. A bandeira brasileira é nossa e nós devemos estar cheios de bandeira do Brasil aqui nesse ato, porque nós não batemos continência para a bandeira americana, a bandeira brasileira é nossa. E essa frente pela soberania é uma frente que demarca claramente que nós precisamos fazer a defesa histórica. Nós não temos aqui tempo para historicizar o que nós pensamos de tudo isso, o que é a defesa do Estado brasileiro, porque esse ato aqui, gente, nós precisamos ter bom senso. Cada um de nós precisa falar pouco para que todos possam falar, porque esse ato aqui, ele é um conjunto, ele é coletivo, né? Nós temos aqui pessoas que precisam falar mais, mas nós precisamos falar pouco, até porque a gente tem tribuna todo dia. Então, eu preciso, de fato, apenas registrar aqui uma posição muito clara do Partido Comunista do Brasil. Eu, aqui na Câmara, ocupo a liderança da minoria, mas, nesse momento aqui, eu represento o meu partido, o Partido Comunista do Brasil, que tem claro que nós precisamos, como um país em desenvolvimento, ter um projeto nacional de desenvolvimento. E pilares da democracia significa terra, nação e povo, porque nós precisamos também da soberania popular. E neste momento daqui nós precisamos mandar uma saudação aos povos da floresta. Essa floresta que queima, que arde em labaredas, que bota em risco a vida dos povos tradicionais, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, que tem uma dimensão da biodiversidade brasileira, que tem a dimensão da ciência que está sendo destruída por este governo que é cúmplice dos crimes que ocorrem na Amazônia, esse governo responsável pela queima da Amazônia, pelo desmatamento da Amazônia, e nós sabemos disso, e eles também sabem, E nós precisamos, nesse momento, dizer que a Amazônia brasileira é um problema do Brasil, e é um problema da soberania nacional brasileira, e nós precisamos resolver esse problema entre nós. Nós precisamos também saber que toda a história brasileira, tudo que se investiu de inteligência e de recursos, nós não podemos entregar de mão beijada. A Petrobras, os Correios, o sistema Eletrobras, a Casa da Moeda do Brasil, todas as empresas estratégicas brasileiras são nossas. A descoberta do pré-sal foi uma descoberta da tecnologia e da inteligência brasileira. Nós precisamos preservar aquilo que nós construímos. O Estado brasileiro, ele é necessário, inclusive para manter políticas públicas fundamentais. O território brasileiro é do povo brasileiro. Nós temos uma brasilidade que onde não cabe
nenhum tipo de preconceito e de xenofobia. Nós temos diversos cabelos, diversos lábios, diversas cores de pele. Nós temos mais de 200 de línguas indígenas. O português não é a única língua que nós falamos no Brasil. E nós precisamos reconhecer que nós somos biodiversos. Então, este país, Dilma, Haddad, todos nós aqui precisamos reconhecer que o Brasil tem diversidade cultural, diversidade humana, e nós precisamos proteger as nossas diferenças, livres de preconceito, livres de assassinatos, livres de ódio, livres das armas e livres do fascismo que este governo representa. Nós precisamos virar o jogo, nós precisamos vencer este governo, nós precisamos sair desse clima de redução de democracia e redução de liberdade. E essa frente que aqui está sendo lançada, relançada hoje, ela precisa ter na pauta não apenas a defesa do Estado brasileiro contra o capital financeiro, como disse Requião, porque o Estado brasileiro não pode ser o garantidor das políticas de mercado. Nós precisamos ter o mercado subjugado à regulação do Estado brasileiro. Nós precisamos garantir que o Estado brasileiro tenha políticas públicas universais. Nós não vamos entregar o nosso pré-sal, nós não vamos entregar nossas fontes de energia, nós não vamos entregar a nossa água. Estão querendo privatizar a água brasileira. A água é vida, a água é saúde, a água é nossa, é do povo brasileiro. Então, nós aqui precisamos ter clareza do que está em jogo. Nós temos clareza do que está em jogo, nós precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento, mas com democracia. A bandeira nacional sozinha não basta. Nós queremos bandeira nacional com democracia. E a bandeira democrática, a bandeira da liberdade, precisa estar como um guarda-chuva maior de toda a nossa luta e de toda a nossa labuta, para que a gente possa garantir a nossa possibilidade de organização e a nossa capacidade de lutar. Nós estamos em setembro, diferente do que estávamos em janeiro, com muito mais restrição democrática, com prisões, com restrição às reuniões, com prisões acontecendo nos movimentos sociais. As pessoas, como disse a Eliane Brum, estão se calando antes de serem caladas, com medo, e nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos ter cabeça erguida, nós precisamos ficar de pé, com muita altivez, fazendo a luta que nós precisamos fazer. A luta da educação, a luta da ciência, a luta pela terra, a luta pela diversidade, a luta pela soberania, a luta pelas políticas públicas e a luta por tudo que é estratégico nesse país. Pela soberania brasileira, pela liberdade, pela democracia e por direitos. E digo mais, com muita unidade. Nós precisamos estar unidos na esquerda, mas nós precisamos ter amplitude, muita amplitude para além da esquerda. Precisamos ter frentes amplas, ampliando e acolhendo todos aqueles que nesse momento queiram lutar conosco. A frente de esquerda é muito importante, mas nós precisamos ir além dela. Nós precisamos hoje unir as nossas forças, mas construir frentes amplas de todos aqueles democratas, de todos aqueles que querem lutar conosco, contra o fascismo, contra o capital financeiro, que queiram fazer conosco a luta pelo Brasil soberano, pelo Brasil solitário e pelo Brasil democrático. Um abraço do Partido Comunista do Brasil, pela liberdade do Lula e pela soberania brasileira. Muito obrigado, querida deputada Jandira. Dando sequência aqui, gostaria de registrar a presença do camarada Jair Pedro, da FENAI, uma grande salva de palmas. Leonardo Monteiro, presidente da Comissão de Legislativa e Participativa.